Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, depois do intenso e festivo tempo pascal que celebramos até o último final de semana, o último domingo, culminando com a solenidade de Pentecostes, a igreja retoma, dentro do seu ano litúrgico, o tempo comum. E nós, neste primeiro final de semana, depois deste retorno do tempo comum, nos deparamos com esta festa, a solenidade da Santíssima Trindade. É o mistério maior da nossa fé. Nós somos cristãos católicos porque cremos no Deus uno e trino. Um único Deus presente nas três pessoas. É um mistério insondável, é um mistério inefável. Por mais que nós falemos e reflitamos sobre o mistério de Deus unitrino, sempre vai deixar a desejar a sua total compreensão. Não se trata, meus irmãos, de um mistério para ser compreendido com a nossa razão humana, tão limitada, tão imperfeita, mas se trata de um mistério para ser vivenciado. Na história da nossa igreja, nós nos deparamos com muitos estudiosos, grandes teólogos, santos até, que se dedicaram a pesquisar, a entender, até de maneira racional, a Santíssima Trindade. E Santo Agostinho é um expoente nesse aspecto. Desde a sua ordenação episcopal até os últimos dias de vida, ele se esmerou, ele se dedicou ao estudo da Santíssima Trindade. E não descobriu muita coisa não, porque justamente é um mistério. Deus, meus irmãos, é um ser infinito, um ser eterno, imutável. E é o próprio Santo Agostinho que narra uma história conhecida, famosa, quando nós refletimos a Santíssima Trindade. Diz que um estudioso de teologia estava inquieto, tentando compreender com a razão, com seus pensamentos, a razão, o sentido da Santíssima Trindade. E para dar uma arejada na cabeça, conta a história de Santo Agostinho. Foi passear numa praia. E ele se deparou com um menino que, com uma conchinha, tentava pegar a água do mar e levar no buraco ali que ele mesmo criou com a areia da praia. E o rapaz, o estudioso de teologia, pergunta: o que você pretende fazer, menino? Eu quero pegar toda a água da praia, do mar, e trazer nesse buraco aqui. Isso é impossível, o teólogo falou para ele. Você jamais vai conseguir isso. Olha, estou para te dizer uma coisa. É mais fácil eu conseguir fazer isso, pegar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho que eu criei, do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. E depois esse menino sumiu. É um fato, é uma história verídica, né? Deve ser algum anjo de Deus, para nos mostrar que não se entende com a razão o mistério da Santíssima Trindade. Deus unitrino, um único Deus presente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são três deuses, um único Deus em três pessoas divinas. Podemos sim, meus irmãos, para a gente se aproximar um pouquinho do sentido da Santíssima Trindade, que é o nosso Deus único e verdadeiro,
pensar e refletir assim: o Pai é aquele que gera, o Filho é aquele que é gerado, o Espírito Santo é a geração. Ou então podemos também usar essa linguagem, uma outra linguagem, para nossa pequena compreensão do que seja a Santíssima Trindade. Deus Pai é o amor, é o amante, é aquele que ama. Deus Filho é o amado. O Espírito Santo é o amor, que permite essa comunicação de amor entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai. O Pai é o amante, porque ama. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Jesus é o amado. Quando Jesus é batizado nas águas do Jordão, há uma teofania, uma manifestação de Deus Pai, que diz: este é o meu Filho muito amado. E o Espírito Santo é o amor, que possibilita esta comunhão de amor entre o Pai e o Filho. Ainda para nossa compreensão, podemos assim pensar que o Pai é Deus para nós, o Filho é o Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Isso não é coisa do Padre Rogério, não. A gente estuda um pouquinho, a gente vai descobrindo aqui, acolá. São em linguagens, forças de expressão que ao longo da história, alguns teólogos e santos da Igreja se deixaram aí para a nossa pequena compreensão do que seja este insondável, este grandioso e belíssimo mistério que é Deus. Mas, meus irmãos, o mais importante é nós refletirmos o seguinte: que este Deus que é amante, que é amado, que é amor, este Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, nos acompanha desde sempre. Desde o dia do nosso batismo, nós fomos mergulhados nas águas da salvação no dia do nosso batizado. E fomos batizados em nome da Trindade, conforme escutamos hoje no Santo Evangelho. É o mandato de Cristo: ide por todo o mundo e fazei discípulos meus todos os povos, e batizai todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, desde aquele precioso momento do nosso batismo, a Trindade Santa, Deus passou a fazer morada, a habitar o nosso coração. Eu tenho lido ultimamente um livro que eu recomendo a vocês, Castelo Interior, ou Moradas, de Santa Teresa d'Ávila. Ela utiliza essa expressão castelo interior, porque ela descobriu que a nossa alma, que o coração de cada ser humano, na verdade é um castelo, justamente porque hospeda um rei, uma majestade. Essa é a expressão de Santa Teresa d'Ávila. Ela vê Deus como um rei, com uma majestade. Quando ela fazia suas orações, é assim que ela se dirigia a Deus, chamando-o de rei ou então de sua majestade. Então, Santa Teresa d'Ávila também contribui conosco para a nossa compreensão de que o Espírito Santo, também o Filho e o Pai, habitam em nós. Nunca estão sozinhos. A Santíssima Trindade age em comunhão. E desde o nosso batismo, habita o nosso peito. Então hoje, meus irmãos, refletindo neste mistério, somos convidados a contemplar que Deus está conosco. Deus está dentro de nós. Foi confirmada a sua presença no dia da nossa crisma. Aqueles que se casaram na igreja, contraíram o sacramento do matrimônio, foram casados, consagrados em nome da Trindade. Aliás, todos os 7 sacramentos da igreja são realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando, com retidão e arrependimento dos pecados, procuramos o sacerdote para uma sincera confissão, ali o sacerdote, que é Cristo, bom pastor, que nos acolhe, nos absolve, nos perdoa os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, desde sempre, Deus Trindade nos acompanha. Este gesto que às vezes mecanicamente até fazemos, de nos persignar em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo, nós estamos renovando a presença da Santíssima Trindade em nós. Aliás, não podemos perder esse costume, não, de passarmos em frente às igrejas, às capelas da nossa cidade e fazer essa peregrinação. Estarmos sempre em oração, em comunhão, em harmonia com Deus.
Porque na verdade, meus irmãos, nós nunca estamos sozinhos. Estamos nessa companhia doce, amigável e alegre de Deus. Deus não é solitário. Deus é solidário ao ser humano. Deus não é solitário. Deus é solidário ao ser humano. Na verdade, mesmo quem mora sozinho, o padre mora sozinho, exceto no final de semana quando o seminarista está aí. Então divide a casa comigo. Mas nunca somos sozinhos. Estamos em excelentes companhias. Queremos mais quem? O céu se faz presente conosco. Então, meus irmãos, valorizemos esta presença do Deus Trindade em nós. Acima de tudo, através de uma busca de conversão. Justamente porque a Trindade habita o nosso peito, faz morada no nosso coração, na nossa alma. Nós não podemos, enquanto cristãos, viver de qualquer jeito, não. Somos templos de Deus. São Paulo, numa outra carta que ele escreve, nos ensina exatamente isso. O nosso corpo é território sagrado. É templo do Espírito Santo. Não só do Espírito Santo, mas na verdade toda a Trindade. Aliás, meus irmãos, quando nós falamos apenas do Pai, ou apenas de Jesus, ou apenas do Espírito Santo, na verdade nos referimos às três pessoas divinas. Pois bem, meus irmãos, celebrando a nossa identidade cristã, que é a nossa crença, que é a nossa fé no Deus unitrino, nós somos convidados a uma conversão, a fazermos a nossa vida esse santuário ambulante, digamos assim. Justamente porque Deus unitrino habita o nosso corpo, a nossa alma. Por isso somos convidados a reconhecer Deus em todos os acontecimentos da vida, como fez o povo de Israel na primeira leitura que hoje ouvimos. Eles fizeram essa descoberta através da libertação da escravidão no Egito. Descobriram quem era Deus, que Deus é Pai, que agiu com um braço forte na vida deles, libertando-os da escravidão, do poder do faraó. E daí nesse contexto surge Moisés ajudando o povo a gravar no coração essa experiência de fé, de que Deus estava presente na vida deles. Essa recomendação, meus irmãos, este conselho de Moisés, é para nós hoje também. Já perceberam? Facilmente nós esquecemos que Deus existe, sobretudo na hora da tentação, das provações, dos problemas, das dificuldades, das crises. Onde está Deus? Muitos se perguntam, muitos questionam. Deus está no nosso coração, nos amparando, nos fortalecendo. Então, acolhamos o conselho de Moisés, grava em teu coração e reconhece hoje que Deus, que está lá em cima no céu, se faz presente aqui na terra, no coração de cada um de nós. São Paulo, hoje na segunda leitura, meus irmãos, também nos falava algo precioso, que recebemos não o espírito de escravos, mas o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que nos torna filhos no Filho que é Jesus. Em Jesus Cristo recebemos esta belíssima condição de filhos adotivos de Deus Pai. Esse Espírito que nos torna filhos de Deus. Esse Espírito que nos faz clamar a Deus chamando-o de Pai. Uma expressão aqui, Abá, ó Pai, papaizinho querido. Então, meus irmãos, caminhemos este mundo, mesmo em meio às tempestades, dos problemas, das dificuldades, tendo essa certeza no coração. Deus é nosso Pai. Deus nos ampara, nos ilumina com o seu Santo Espírito. Ele nos deu esse Espírito para nos dirigirmos a Ele com essa condição belíssima de filhos. Não somos quaisquer coisas para Deus. Somos seus filhos e filhas muito amados. E o Evangelho, já aqui lembrado, meus irmãos, Jesus nos dá um mandato, nos dá uma ordem para fazermos seguidores deles, discípulos dele, todas as pessoas que encontrarmos ao longo da nossa vida. Você que é pai, você que é mãe, tem a graça dos filhos e filhas em casa. Você é o primeiro catequista do seu filho e da sua filha, de instruir o seu filho, os seus filhos na fé, mostrando quem é Deus, Deus uno e trino, mostrando aos seus filhos o caminho do céu, através do seu testemunho de vida cristã. Também no nosso ambiente de trabalho, meus irmãos, fazer discípulos de Cristo, os nossos colegas, nossos colaboradores.
que não podem ser vistos como concorrentes, como inimigos nossos, mas como discípulos de Deus. Hoje, meus irmãos, o mundo carece de cristãos comprometidos com a evangelização. Cristãos que ensinam a fé cristã, a fé católica. Nós, católicos, meus irmãos, somos orientados em nossa fé pelo magistério da Igreja, pelo catecismo da Igreja Católica. É preciso, então, que nós conheçamos a nossa doutrina e saibamos instruir os nossos filhos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que ao longo da vida nós vamos encontrando. E nessa missão de evangelizar, ninguém é sozinho. Há uma promessa do Senhor: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então nós concluímos glorificando a Trindade, rezando assim: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,